eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de matemática para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Ei, 5º ano, como vocês estão? Tudo bem? Então, agora eu estou voltando aqui para dar continuidade ao trabalho da professora Ana Paula com a disciplina de matemática. Então, vamos estudar, nós vamos aprender muita coisa ainda, tá bom? Mas esse 5º ano é fera. Vamos iniciar? Gente, ela deixou algumas expressões com frações. Tem soma, subtração, multiplicação, adição. Sempre quando houver multiplicação ou divisão numa expressão de frações, a gente faz primeiro a multiplicação ou a divisão, e depois a soma ou subtração. Vamos iniciar então? Gente, tinha uma multiplicação, aqui ó, aqui uma divisão. Eu vou repetir a multiplicação, só que eu já deixei feito, olha, 6 vezes 1, 6, 7 vezes 3, 21, mais 9 quartos. Eu não divido a fração, eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ser 9 quartos vezes 2 terços, menos 5 quatorzeavos. Agora, eu já posso fazer essa multiplicação aqui, olha, 6 21avos, mais 9 vezes 2, 18, 4 vezes 3, 12, menos 5 quatorzeavos, igual. Agora eu tenho soma de frações de denominadores diferentes. Aqui está o MMC, tá, gente? Certinho. Aqui eu já reduzi ao mesmo denominador, divido a primeira com o denominador da primeira, multiplico pelo numerador. Denominador por denominador, multiplico pelo numerador. Assim é a mesma coisa com a terceira fração. Já estão todas com o mesmo denominador, eu repito o denominador, fiz a soma, a subtração. Obtive 120,84avos. Essa fração dá para eu simplificar? Sim, ambos são números pares. Eu já simplifiquei por 12 de uma vez, olha. Dá 10 sétimos. Eu podia simplificar por etapas, por 2, depois por 2? Sim, também. É o mesmo resultado, tá bom? Mas quando a gente já tem a segurança, a gente pode simplificar pelo maior divisor comum, tá? A segunda estava 4 terços mais 6 quintos vezes 5 nonos mais 1 quarto dividido por 3 oitavos. Repeti a primeira fração. Aqui eu já fiz a multiplicação, 6 vezes 5, 30. 5 vezes 9, 45, mais 1 quarto, vezes 8 terços. Na divisão de fração, eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Obtive os resultados, fiz direitinho aqui, olha, fiz a multiplicação. Aí eu tenho frações com denominadores 3, 45 e 12. Tirei o MMC, obtive 180 como mínimo múltiplo comum. Reduzi as frações ao mesmo denominador, somei os numeradores, obtive 480 sobre 180. Eu simplifiquei por 2, deu 240 sobre 90 e fui simplificando até chegar à fração irredutível 8 terços. Próxima, uma divisão de fração, subtração, soma e multiplicação. Peguei a primeira fração para multiplicar pelo inverso da segunda, menos a terceira, mais, aqui eu já fiz, ó, 9 vezes 5, 45, 10 vezes 6, 60. Cheguei a um denominador com frações com denominadores diferentes, tirei o MMC, dividi pelo primeiro, multipliquei. Aqui eu deixei apenas um traço de fração, estão observando? Pode fazer assim? Pode, mas para vocês é melhor fazer uma por uma. Para mim, que estou fazendo a correção, eu posso fazer assim. Posteriormente, também, quem se organizar direitinho pode fazer assim. É porque corre o risco de fazer confusão na hora, tá bom? Obtive 735 sobre 840, simplifiquei, cheguei ao meu resultado da fração irredutível 147 sobre 168. Então, não dá para eu simplificar mais. Aqui eu tenho uma multiplicação, subtração, divisão e subtração novamente. Já fiz a multiplicação, ó, 16 sextos menos 3 quartos vezes 8 quintos, menos 7 quinzeavos.
Obtive subtração de frações com denominadores diferentes. Tirei o MMC, obtive 60 como MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Reduzi aos mesmos denominadores. Tendo a fração com denominadores iguais, eu já efetuei. Subtraí, depois tornei a subtrair. Deu 60 avos. Essa fração aqui, dividindo tudo por 60, vai dar 1 sobre 1, que é igual a 1, ou seja, 1 inteiro. Agora está dentro de um parênteses, gente. Só que eu tenho uma multiplicação e tenho a subtração. Primeiro eu fiz a multiplicação, deu 30 sobre 18 menos 1/3. Depois eu tirei MMC de 18 e 3, reduzi as frações ao mesmo denominador. 18 dividido por 18, 1 vezes 30, 30. 18 dividido por 3, 6 vezes 1, 6. Cheguei ao resultado de 29 18avos. Aqui eu fiz uma simplificação por etapas. Por 2 deu 12 nonos, por 2, por 3 deu 4/3. Aí a minha fração irredutível, tá? A sexta, uma subtração e uma divisão de frações. Primeiro eu faço essa aqui, ó. 5/6 menos 3/4 vezes 2 nonos. Eu vou ter que fazer primeiro a multiplicação. 5/6 menos 6 sobre 36. Tirei o MMC, obtive como mínimo múltiplo comum 36, reduzi ao mesmo denominador, fiz a subtração e fui simplificando também por etapas. Não simplifiquei de uma vez. 2/3. Poderia ter simplificado de uma vez? Sim. Mas aqui eu fiz por etapas, para vocês poderem observar as duas possibilidades. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma soma de frações. Também fiz a multiplicação de uma vez, mais a soma. Tirei o MMC dos denominadores diferentes, reduzi ao mesmo denominador, somei e fui simplificando também por etapas, não fiz de uma vez. Obtive 13/6 como fração irredutível. Não dá para eu simplificar mais. Estão acertando por aí, gente? Essa turma é muito boa de serviço, acredito que sim. Dando continuidade aqui à oitava. Mesma coisa, nós temos o parênteses, temos uma soma e uma divisão. Primeiro, o que eu vou fazer? Divisão. Repito a primeira fração, pego a segunda, multiplicada pelo inverso dessa aqui, ó. Aí repeti a primeira, já fiz a multiplicação, obtive a soma de duas frações com denominadores diferentes, tirei o mínimo múltiplo comum entre eles, reduzi ao mesmo denominador, somei os numeradores e simplifiquei, encontrando 7 nonos como a minha fração irredutível. A 9, também, uma divisão de frações, né? Repeti aqui, olha. Aí já fiz, eu não deixei registrado aqui o mínimo múltiplo comum, não. De 8 e 2 dá 8. Reduzi ao mesmo denominador e simplifiquei. Aqui seria 4 sobre 1, tá certo? Sim. Mas se eu sei que não preciso de eu colocar esse 1 embaixo, eu posso deixar só 4 inteiros, tá? Décima, uma multiplicação menos uma divisão de frações. Eu já fiz aqui a multiplicação, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 3, 12. Menos 5 dozeavos vezes o inverso dessa aqui, ó, 3 décimos. 24 dozeavos menos 15 sobre 120. Tirei o MMC, obtive como resultado, que é o mínimo múltiplo comum, 120. Fiz a redução ao mesmo denominador. Como já estavam iguais, eu subtraí os numeradores, obtive um resultado, simplifiquei. O meu resultado irredutível é esse aqui, ó, 45 sobre 24, tá? Ainda dava para eu simplificar novamente, ó. 45 dá por 3 e 24 dá por 3 também. 45 por 3 dá 15, daria 15 oitavos. Quem colocou 45 sobre 24 ou 15 oitavos, ambos estão corretos. 15 oitavos é o mais completo, que simplificou até ficar irredutível, tá bom? 11ª. Uma fração, um número inteiro, mais a divisão de uma fração menos outra fração. Repeti o número inteiro, peguei a segunda, vezes o inverso da terceira, menos a outra.
Aí já fui lá reduzir ao mesmo denominador. Aqui debaixo do 6 a gente enxerga 1 para a gente reduzir agora, tá? 504 dividido por 1, 504 vezes 6, deu esse número aqui grande. Foi uma fração que teve um resultado com números maiores, mas não é difícil de fazer. Corre o risco da gente errar? Sim, todos somos passíveis de erro, mas a gente fazendo com bastante atenção, a gente consegue fazer direitinho. E aqui também, gente, eu fui simplificando por etapas, tá? Achei 9 meios. Dentro do parênteses, eu tenho uma divisão, subtração e multiplicação de frações também. Peguei a primeira, vezes o inverso da segunda, menos, aqui eu já fiz, ó, 10 vezes 2, 20, 9 vezes 5, 45. Cheguei ao resultado de uma subtração de frações com denominadores diferentes. Tirei o MMC de 36 e 45, obtive como mínimo múltiplo comum 1.260, reduzi ao mesmo denominador e fui simplificando por etapas, gente, olha. Cheguei à fração irredutível 1/4. Eu acredito que todo mundo fez certinho aí, né? Quem não fez, tá pausando para fazer a correção. Também, gente, no 6º ano, vocês vão aprofundar mais ainda esse conteúdo de expressões com frações, tá bom? A professora Ana Paula fez a introdução, é muito válido, muito bom, mas para vocês ficarem bem preparados para o 6º ano. Aqui eu tinha um número misto dividido por a expressão que está dentro do parênteses. Também tinha número misto. Primeiro nós vamos transformar a fração imprópria, o número misto em fração imprópria. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17 quintos. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7, repito o denominador. 1 vezes 7, 7, com mais 5, 12, repeti o denominador também. Tem uma divisão aqui, mas eu tenho denominadores. Tenho que fazer essa redução aqui de denominadores diferentes. Tirei o MMC, obtive como resultado 21. Fiz a redução ao mesmo denominador, repeti aqui, ó, 17 quintos, vezes o resultado aqui invertido, olha. Deu 85 sobre 21, eu coloquei 21 no numerador, 85 no denominador. Simplificando, eu obtive essa fração que não dá para eu simplificar. Ficou o resultado 357 sobre 425. Essa aqui é maior, gente. Essa tem um número antes da chave. Depois eu tenho uma fração menos colchete, um número mais a soma de uma fração dentro do parênteses com denominadores diferentes. Me perdoem que afastou aqui o 2 um pouquinho, olha. Tirei, obtive 4, repeti a primeira, repeti o sinal, repeti a chave, repeti essa, o sinal, repeti essa aqui para fazer a redução dessa aqui, ó. Aí aqui, olha, quando deu 4, né? O MMC, dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Dividido por 4, 1 vezes 1. 27 centésimos, dividido por 11 quartos, menos 3 meios, mais 3 quartos. Dei continuidade aqui, porque é uma expressão maior, tá? Aí, aqui, ó, 6 mais 3, 9, repetiu 4, né? 27 centésimos vezes o resultado dessa aqui, olha. Dava 2 quartos, mas como é uma divisão, eu já inverti. Já fiz de uma vez, tá? Achei como resultado 108 sobre 200. Fui simplificando por etapas, cheguei à minha fração irredutível, 27 sobre 50. Gente, eu fiz a correção das atividades que a Ana Paula tinha deixado e nós vamos introduzir agora um conteúdo novo para vocês sobre porcentagem. Eu acredito que vocês já ouviram muito falar nessa palavra. E também, gente, vocês se lembram, mesmo na disciplina de língua portuguesa, que a gente fazia ditado, eu colocava porcentagem de acertos para vocês? Já estava, né, familiarizando com esse nome, porcentagem. Quando que a gente ouve esse valor porcentagem? Quando a gente tem uma porcentagem de desconto, uma porcentagem de acréscimo. Qual foi a porcentagem de nota dos alunos do 5º ano? Vamos ver aqui, olha. A palavra porcentagem refere-se às frações de denominador 100. Seu símbolo é esse aqui, ó. Quando dizemos, por exemplo, 40% de 20,
é o mesmo que dizer 40 sobre 100. Esse traço aqui indica a divisão, tá? 40 centésimos de 20. A porcentagem é muito utilizada na vida diária das pessoas. Quais umas situações diárias que a gente ouve essa expressão? Olha aqui, coloquei porcentagem de lucros, porcentagem de notas, porcentagem de descontos, porcentagem de acréscimos. São várias as situações do cotidiano que a gente faz o uso da porcentagem, tá? Para calcular uma porcentagem, podemos transformar a fração centesimal em outra equivalente. 40 centésimos é o mesmo que 4 décimos, que é o mesmo que 2 quintos, porque ficou irredutível. Dessa fórmula, podemos calcular 2 quintos de 20, que será 20 dividido por 5 vezes 2, que dá 8. Então, 40% é igual a 8, tá bom? Gente, nas próximas videoaulas tem mais atividades com porcentagens, situações, problemas e muita coisa nova para a gente aprender por aqui. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Basta a gente ter atenção, olhar direitinho, fazer. Matemática a gente tem que ter muita atenção, né? Porque às vezes um número errado a gente erra tudinho. A situação, o problema ou a expressão, né? Mas a gente sabendo usar, tendo os fatos memorizados, com certeza o resto a gente dá conta. Sabendo interpretar as situações, problemas também, né? Mas vocês são muito bons, eu acredito que todos vão conseguir, tá bom? Estou deixando aqui 3 páginas do livro de vocês para ser feito para casa. Na próxima videoaula você já sabe que eu volto a fazer a correção. Dúvidas, deixa lá um pontinho de interrogação que a gente esclarece na próxima videoaula, tá bom? Eu estou muito feliz de estar voltando aqui para lecionar a disciplina de matemática para vocês, tá? Nós vamos aprender juntos muita coisa. Então, gente, eu deixo um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.